Boa noite, boa noite. Estamos online. Sejam bem-vindos. Bem-vindos à última live. Desvendando o RH. Sejam bem-vindos. Michele, tudo bem? Pode mandar sua solicitação aqui. Eu vou te inserir. Bem-vindo, pessoal. Não sei se tá... agora tá aparecendo. Eu ia falar assim, não sei se tá me ouvindo, mas então tá bom. Oi, Mari, boa noite. Boa noite a todos. Bem, estamos aqui para Tudo mais bem, uma e live. você? Tudo jóia, graças a Deus. Encerramento, né? Encerramento desse trio aí, né, de lives hoje. Sim, hoje estamos aqui para o encerramento. O Caleb vai entrar mais tarde, né? Que ele ainda está chegando do serviço. Então a gente vai todo mundo aqui conversando. Vamos já aproveitar que temos 5 pessoas na live. Se o pessoal quiser já ir pegar e mandar para todo mundo o aviãozinho aqui da live, pode mandar. Aproveitando as perguntas, que hoje nós estamos aqui na última, é o momento para fazer a pergunta já derradeira, para fazer o encerramento. E hoje, Michelle, o pessoal aí que está acompanhando a gente, ficarem tranquilos, calma, o que a gente vai falar hoje? Na primeira live a gente falou sobre a entrevista, certo? É o primeiro Certo. passo. Aí a segunda live a gente falou sobre os candidatos. Entender os candidatos também, conhecer eles. E agora a gente vai falar sobre o momento tão sonhado, tão esperado. Você tá me ouvindo bem aí? Eu deixo o microfone um pouco, você me ouve Eu bem? tô, eu tô te ouvindo, eu tô te ouvindo, assim, ainda um pouquinho travado, assim, tá travando um pouco a sua voz. Não sei se o pessoal também tá ouvindo assim, mas tá travando um pouquinho a sua voz. Internet hoje por aqui. Temos chuva, abemos chuva hoje aqui, então a internet fica um Entendo, pouquinho lenta às vezes. isso Mas, mesmo. Deixa eu aproveitar e agradecer aí um oi aí, o pessoal, o Anderson. Trabalhamos juntos também, falou um oi. O, a Cris, o pessoal que está entrando aí, todo mundo. Quero agradecer. E realmente é a última, e hoje a gente vai falar sobre o momento da decisão, né, Mari? uma decisão. A gente contrata ou não aquele candidato, Michele? Hoje é o dia. Hoje é o dia. E aí, a gente contrata, né, do ponto de vista do entrevistador, mas muitas vezes as pessoas procuram muito perguntas, se vocês quiserem mandar perguntas. O som tá bem ruim, o Renato tá falando. O meu ou o da Mari? Para mim tá ruim o seu, Mari. Bom, vou ver aqui, que hoje realmente está uma chuva. A internet está um pouquinho lenta. Pode ser que seja isso. Qualquer coisa está muito, eu abro uma outra, aí eu abro um pouco da live. O Renato tá falando com o meu também. Eu vou. Né? Ó, Michele, não sei se você está me ouvindo, o seu sinal está travado aqui para mim, tá? Mas vamos continuar, gente. Se vocês estiverem aí, hoje a gente vai falar sobre aquele momento tão sonhado, tão esperado, né? Após a entrevista. Vamos falar sobre a contratação, o que que leva a gente a efetivar a contratação, né? O que que nos conduz a acreditar que a melhor opção é contratar aquele... Michele saiu aqui, daqui a pouquinho ela volta. O que que nos leva a acreditar que a melhor opção é aquele candidato, né? Que a gente escolheu. Vou inserir aqui a Michele novamente. Mas é isso. Oi, Renato. Ó, obrigado, viu? A gente vai ver aqui se melhora. Senão eu saio e abro uma nova live. Oi, Ó, pra mim... Mari. Oi, tô te ouvindo. Pra Voltou? mim, pra mim o seu som tá Agora ok. É.
O Renato tinha dito que estava picotando, mas agora dá para entender. Ah, que bom, legal, pessoal. Obrigada aí pela contribuição. Tô vendo bastante gente conhecida também. Quero agradecer vocês pelo carinho, né? Obrigada E a vamos todos. lá falar de falar dos temas do entrevistador, né? Até para que possam surgir outros assuntos mais para frente também, né? Conforme as pessoas vão se interessando, né, Mari? A gente vai Sim, construindo outros. sim, exatamente. Michelle, eu estava falando aqui com o pessoal, enquanto você deu, né? Quando você saiu e voltou, eu estava comentando aqui, né? Que hoje a gente vai conversar sobre a contratação, né? Que é o momento, acho que mais esperado de todo esse processo, né? E o que que nos leva a escolher contratar uma pessoa, né? Ou não? O que nos, aquele nosso eu interior que diz, vamos contratar essa pessoa. E aí, assim, você acha interessante, a gente pode fazer um pequeno resumo aí. Ó, temos aqui, ó, Mari. Com a escassez de mão de obra especializada na HVACR, qual diferencial o candidato deve demonstrar para se destacar? Anderson. O Anderson já mandou aqui uma pergunta para nós, Anderson. A gente já vai responder aqui sua pergunta, né? Mas, Michele, e aí, assim, o que que a gente pode começar aqui conversando com o professor, perdão, com o pessoal? O que que me dá, assim, para eu escolher aquele candidato, né? Eu já testei ele, tudo, eu devo seguir aquela vozinha que tá aqui dentro de mim? Como é que é esse negócio? Então, é a famosa intuição que a gente diz, né? O que é essa intuição? Eu sempre acredito no seguinte, Mari, que a gente tem que tomar muito cuidado com aquela primeira impressão, sabe? É óbvio que é o que eu falei em todas as lives, né? De que você tem que observar qualquer atitude das pessoas, mas a gente tem que tomar muito cuidado com uma primeira falsa impressão também. Porque às vezes aquela impressão, sabe aquela coisa assim, ah, bati o olho, não gostei. Mas você nem deu a oportunidade da pessoa mostrar quem ela realmente é. Então a gente pode fazer ter um falso julgamento sobre ela e decidir errado e perder um ótimo candidato. Então, essa coisa assim, eu sou um pouco contra esse negócio de particularmente, bati o olho, calma, deixa eu conhecer. Agora, se realmente ele traz alguns sinais, alguns indícios que já dão sinais de que ele não teve um comportamento muito positivo, por exemplo, ele não compareceu, vou colocar um exemplo básico de horário, né? Não compareceu no horário da entrevista. E ele não avisou, simplesmente chegou meia hora depois e falou bom dia. Mas espera aí, né? E ele acontece nos imprevistos, mas se ele tivesse comunicado, aí você já como será que é a comunicação dele? Como será que vai ser isso no trabalho? Se nem na entrevista ele compareceu no horário. Agora, se ele chega e fala, poxa, minha bateria descarregou, desculpa, já chega dando uma satisfação, aí é diferente. Aí você passa, poxa, aconteceu o atraso, mas ele deu uma satisfação, mesmo chegando aqui, e veio até aqui, né? Então, aí eu tenho um fato concreto para avaliar. Agora, só no bater o olho, cuidado com a nossa intuição, que ela pode ser enganosa também. Né? Então, ela pode te dizer algo que você pode comparar com algumas outras situações, mas lembrando que aquela é uma pessoa nova, é uma situação nova, é um candidato que não tem nada a ver com o anterior. Né? Às vezes as pessoas generalizam um pouco. Eu me lembro de um requisitante que eu tive que ele tinha um candidato que estava super dentro do perfil que ele queria, né? Isso já há algum tempo. E aí, quando ele viu que o rapaz era de um determinado país, ele não queria mais entrevistar aquele rapaz. Aí eu falei, mas por que? Ele tem o perfil que você precisa, moço, vendi ali o candidato para ele, né? Aí ele falou, não, Michele, porque uma vez eu trabalhei com um rapaz desse que nasceu neste país e eu não gostei, me deu só problemas. Então ele pegou uma situação do passado dele, uma experiência ruim que foi negativa, trouxe para o presente, mas eram pessoas totalmente diferentes. Aí foi todo um trabalho de conversa, de convencer ele a entrevistar, de mostrar os pontos fortes, de dizer que ele era uma outra pessoa. E aí ele acabou entrevistando, acabou aprovando e depois gostou do rapaz, ficou lá por muito tempo com ele, ainda bem. Mas é você mostrar, quebrar esse paradigma que a pessoa tem também, né, Mari? Então isso é importante. Então a gente tem que tomar cuidado com as experiências do passado e confundir com as experiências do futuro também. Lógico, a sua experiência do passado te mostra decisões para o futuro de que você já passou, mas a gente tem que saber separar quem são as pessoas, Com né? certeza. Eu achei interessante você falar isso, de a gente não trazer experiências do passado para cá, né? Porque às vezes
pensando nisso e linkando com a intuição, que a nossa intuição está ligada diretamente com o nosso eu aqui, né? Interior, e ele pode estar machucado, ferido justamente por alguma experiência que a gente teve e nos leva a fazer Uhum. uma escolha errada, não? Pode nos levar. Assim como às vezes pode estar certo também, mas é só um ponto para a gente tomar cuidado. Porque você pode ter intuição, mas aí começa a fazer perguntas, começa a investigar, dá oportunidade para você confirmar se a sua intuição está correta ou não, mas não vai só na intuição por si só, sem nenhum dado concreto, entendeu? Aí ela pode te confundir, você pode tomar uma decisão errada. Agora aqui, ó, tomando um... Eu até um aqui, quando a gente vai escolher o candidato, né? Eu pergunto para você, assim, uma situação que a gente deve assumir e contratar ou não aquela pessoa, né? Como, quais riscos eu devo levar em consideração? Né? Eventualmente até a pessoa não está ali tão perto do perfil exato que eu quero, mas ela está próxima, e aí a minha intuição, né? Eu sinto, poxa, vale a pena, não vale a pena eu contratar essa pessoa, né? E aí acho que depois vai até, ele fica até com a pergunta, tipo, como escolher aqui como que o candidato pode se destacar para mostrar a importância dele interessante na nossa vaga. Mari, ainda está travando. Eu consegui te entender, mas ainda está travando um pouquinho aí a sua internet. Não sei se o pessoal ouviu, mas eu entendi que assim, né, na hora da decisão, qual o diferencial, né? Qual risco eu devo tomar? Certo? Que eu acho que vai de encontro com a pergunta aí do Anderson, né? Qual o diferencial? Poxa, às vezes você até mesmo como candidato ou você na posição do entrevistador com um candidato, né? Então, assim, você tem dois bons candidatos. A gente sempre vai. Eu trabalho na área de serviços, né? Numa empresa prestadora de serviços, já venho há algum tempo nessa área. E o pessoal que está participando aqui também bastante, a gente sempre olha muito para o cliente, né? Então, assim, quando você vai decidir, você tem que sempre tentar enxergar aquele profissional atendendo o seu cliente. Você tem que conhecer mais o cliente do que ele, porque você está ali escolhendo. Então, vamos imaginar a seguinte situação: você tem dois candidatos que atendem as competências comportamentais, de atendimento ao cliente, as competências técnicas, passou ali nos testes, passou na entrevista com o RH te mandou os dois e você equiparou ali aqueles candidatos. Aí eu vou dar um exemplo. Até polêmico hoje em dia, que é a questão da estabilidade profissional, né? Tem muitas. Hoje é muito dito essa questão. As pessoas que já têm mais tempo aí de experiência, eles olham muito a questão da estabilidade, né? Nossa, Michele, mas ele ficou pouco tempo nas empresas, ele não para em empresa nenhuma e tudo mais. Bom, vai ser uma realidade muito forte isso. Hoje se falam que as novas gerações, as gerações milênio, né, que vem depois do ano 2000 aí, eles vão ter em média 5 profissões. Então você imagina o tanto que eles não vão pular aí, né? Porque são gerações que querem resultados muito rápidos, eu tenho um filho nessa geração, então o negócio é muito rápido, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com a idade, a questão dos motivos da saída de cada profissional também. Então, por exemplo, a pessoa só sai, todas as empresas que ele sai por proposta melhor, salário, 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 salário. E quase ele fica poucos meses ou nem um ano na empresa. É um ponto que te chama a atenção. Ele pode ser um bom profissional? Pode, mas você vê que é uma característica dele. Ele entra e sai, né? Então, ele não se vincula numa empresa e você, em menos de um ano, o que você consegue construir numa empresa de carreira? Né? Você não deu nem tempo da empresa te avaliar direito ainda. Então, esse é um ponto. Mas, ok, ele atendeu aquelas competências e você tem um outro profissional que atende também. E aí, você vai colocar ele num cliente que já teve uma rotatividade grande de pessoas. E esse cliente já está um pouquinho até estressado aí com você, porque não para ninguém aqui. Entra você treina, você desenvolve, é curso, é tudo isso que a gente já falou, né? É tempo, exames médicos, uniformes e outra. Você vai apresenta ele para o cliente e de repente ele não fica. E aí o outro candidato que tem aquelas mesmas competências é uma pessoa que já fica um pouco mais tempo na empresa, ele gosta de crescer, ele gosta de criar vínculos, enfim, você percebe que ele já tem uma estabilidade um pouquinho maior. Nesse caso, quem você vai aprovar? Né? Então, se você já teve problemas com o cliente, você vai se sentir seguro nesse. Eu estou dando um exemplo, né? Lógico que você vai avaliar o todo, mas dentro desse exemplo, essa estabilidade vai contar mais alto nesse seu cliente.
certo? Então você tem que olhar para isso. Agora, respondendo o que o Anderson falou, do diferencial, eu sempre falo que a gente, numa entrevista, a gente tem que mostrar o que nós somos de diferente do outro. Então, assim, se você é contratado para fazer aquela sua descrição de cargos, qualquer um vai qualquer um dentro da sua profissão, lógico, vai lá e faz. Agora, o que te torna diferente é você fazer algo que está além da sua atribuição. É você se disponibilizar além do que foi pedido. Então, assim, você é um supervisor, você começa a assumir uma carteira de clientes. E aí você enxerga oportunidades para a empresa ganhar contratos maiores dentro daquele cliente. Você foi contratado para atender a manutenção, você não foi contratado para vender novos contratos, mas você vendeu, você trouxe novos negócios. Esse é o seu diferencial. Que hoje é muito pedido para um supervisor a visão do todo, enxergar, fazer a empresa crescer. Então, esse é um diferencial. Estou falando isso para o Anderson porque eu sei que ele é supervisor aí, mas pode servir para outros cargos. Então, assim, de um modo geral, é você entregar aquilo que outra pessoa não entrega, olhar o todo da empresa, você não só, se fala muito em vestir a camisa, mas é você se colocar naquele papel mesmo de dono. Né? Se essa empresa fosse minha, eu faria isso? O que eu faria se realmente ela fosse minha? Toma como, faz parte dela, né? Sinta-se parte dela. E aí você começa já a se destacar, você começa a brilhar dentro daquela empresa, e aí você tem argumentos até para você crescer, almejar promoções, né? Até porque Lógico que você vai crescer. se a empresa crescer, né, você pode tentar crescer também, com cargo, a ocupação. Então, é importante Exatamente. Se que não cresce, você cresce. você mantenha o seu trabalho. É uma visão importante. Não é todo mundo, infelizmente, tem entende a importância de você não entregar resultados, mas também enxergar novas possibilidades, né? Isso mesmo. Bem-vinda, Elizabeth Miranda, para. Temos todas as pessoas aqui na live. Mas eu vou aumentar um pouquinho o volume aqui, porque eu realmente estou com dificuldade de te ouvir. Tá bom. Eu não sei Eu se vou levantar um pouquinho o meu microfone aqui. Se eu tô perguntando, eu uso o microfone de fone assim comum, né? Ele tava mais embaixo. Não vou deixar ele muito perto para não ficar muito alto. melhorou. Ah, tá. Melhorou, Mário. Uhum. Não, então, e aí eu te pergunto, né, Michelle? Deixa eu só te perguntar, eu tô sentindo, tá retornando aí, tá fazendo eco para você? Ou tá Não, tá bom? bom. Agora você entra no microfone e ficou melhor. Tá bom. É só pra eu saber que tem hora que eu ouço aqui um retorno, mas acho que deve ser do próprio microfone. Pra saber se não tá falando. E aí eu te pergunto, né? Tipo assim, você já tá lá, você já tá com o candidato, você tá em vias de contratá-lo, né? E assim, você viu o cara ali, ele tem tudo para ser contratado, e aí você sente que às vezes seria talvez interessante você, sei lá, seguir o perfil que você previu para aquela vaga ou não, ainda, porque às vezes a pessoa é muito boa, né? E você vai contratar ele, mas você ainda tá assim, meio em dúvida, né? O que a gente faz assim nessa hora? Que ferramenta a gente pode usar para tentar minimizar, né, esse receio, né, esse medo e potencializar um retorno positivo, né, de contratar uma pessoa bacana para ocupar aquele cargo que a gente tenta esperar. Sim, Mari, é óbvio que às vezes assim, do ponto de vista de RH, a gente tem que ter uma parceria muito forte com quem abriu a vaga conosco. Então, esse nosso relacionamento com o supervisor, com o diretor, enfim, com o nosso cliente interno, do ponto de vista de RH, tem que ser muito próximo ali. Porque a gente tem que estar muito afinado com o perfil dessa vaga, para que nós sejamos fiéis ao perfil. Mas o que pode acontecer também? Às vezes, eu encontrei um excelente candidato que ele tem um perfil muito bom, mas ele tem um requisito ou outro que ele, por exemplo, ele me pediu um candidato que tenha um perfil que tenha trabalhado em indústrias farmacêuticas, por exemplo, né? E aí eu percebo que eu tenho um excelente candidato, que ele não tem tanto forte na indústria farmacêutica, mas ele tem um forte em indústrias, tem uma boa formação, e ele tem um diferencial que é esse tino comercial, por exemplo. Então eu vejo que ele é um potencial para a minha vaga, mas ele não tem
esse requisito. Se esse requisito não for um peso tão fundamental para o que ele precisa, se ele fala, não, se ele vier de indústria, conhecer procedimentos de qualidade e tal, pode ser. E aí você vai negociar com ele, né? Então, assim, é óbvio que a gente tem que seguir o perfil da vaga, a gente tem que ser fiel, mas às vezes você encontra um candidato que você fala assim, poxa, talvez esse candidato pode ser uma proposta que ele não pensou, e nós não pensamos antes, e ele me dá uma luz ali para que eu possa negociar com esse requisitante, eu levo esse candidato e eu não descarto. Então, mas aí eu vou conversar com ele, vou falar, olha, ele tem tudo isso, mas isso ele não tem. Dá para a gente desenvolver, de repente, internamente, dá para a gente colocar ele durante o primeiro mês fazendo treinamento aqui em algumas indústrias farmacêuticas para ele aprender dentro dos nossos clientes? Dá, Michelle. Então vamos tentar entrevistar e vamos ver o que você acha. E se ele entender que dá para a gente negociar esse requisito, sim. Não é que você é infiel ao perfil, mas você está negociando e também entregando algo melhor para ele, que pode ser melhor para ele ainda, né? Ainda mais. Então, Mari, eu negociaria. Geralmente, assim, quando eu enxergo algum potencial, eu negociaria. Assim como eu já estava, assim, já aconteceu de estar no LinkedIn, às vezes, vejo um perfil interessante, não tenho a vaga, mas eu chamo para uma entrevista, porque pode ser uma possibilidade futura de uma pessoa interessante. Né? Já aconteceu. Você faz uma pré-hunter ali, uma pré-procura de futuros possíveis candidatos? Faço também. Eu fico sempre de olho, sempre conectada ali para que a gente, muitos me mandam já espontaneamente ver que eu sou de determinado segmento, né, aí da refrigeração, e eles me mandam também. Então, a gente tem que estar conectada. Já aconteceu esses dias de eu ver um perfil de uma pessoa que trabalhou comigo, ela me chamou, um perfil bem interessante. Aí eu falei com uma gerente lá, não tinha vaga, eu falei com a gerente, falei um pouco do perfil dela, ela falou, poxa, Michelle, eu tô com uma ideia aqui de aumentar uma determinada área, eu quero chamar ela para conversar. E deu certo, ela foi contratada. Então, quer dizer, às vezes você não precisa ter a vaga, mas se você tem a pessoa, a vaga também pode surgir, dependendo da estratégia da empresa. Entende? Não necessariamente eu preciso ter uma vaga, eu posso ter uma pessoa e surgir uma vaga a partir daquela pessoa. Então, por exemplo, pode ser uma pessoa que fez um trabalho excelente de redução de custos na sua empresa. E você vê que a empresa, na empresa anterior ou por outras experiências que você teve, e aí na empresa que você está, precisa muito desse trabalho. Não tem a vaga, mas de repente ela pode prestar um serviço, ela pode apoiar, ela pode ajudar temporariamente, e se abre um leque ali que de repente seu diretor pode enxergar como um investimento interessante de ter uma pessoa estratégica na empresa. Então, esse papel de olhar para o mercado, olhar as pessoas, o network é muito importante, né? Você está sempre conectada aí para você poder enxergar. Assim, se você já trabalhou com essa pessoa, melhor ainda, porque você sabe como ela é na prática, né? Você tem mais know-how para falar ali dessa pessoa. Então, às vezes a oportunidade surge e você não tem a vaga, mas aí tem a pessoa, né? Então, isso pode acontecer. A Elizabeth falou aqui, ó, parcerias de influência são essenciais. Parcerias? Parcerias de influência. Então, ela não falou são, né, mas ela disse essenciais. Sim, verdade, essas parcerias. Isso mesmo. A Beth aí, minha amiga, também trabalhamos juntas. E exatamente, todo esse network. Porque, assim, hoje em dia, o que ajuda muito o recrutador é a indicação. A indicação, a gente tem né, diversos canais aí de fontes de recrutamento, como eu acabei de falar, o LinkedIn, tem InfoJobs, tem o empregos.com, tem o vagas.com, enfim, tem diversos. Mas quando você tem uma indicação, isso te dá um peso muito forte. Ou quando você é indicada por alguém, né? A gente falou de indicação até numa outra live, não significa que a pessoa vai ser aprovada. Mas ela já vem com um parecer aí, e quem indica tem uma grande responsabilidade. Por exemplo, eu não vou indicar uma pessoa que eu tive problema, né? Pode ser um grande amigo, pode ser uma grande amiga, mas para trabalhar acabou não dando certo ali comigo. Mas eu posso indicar uma pessoa que eu não tenho tanta amizade, mas é um excelente profissional, e eu estou indicando, estou colocando o meu nome ali, olha, pode contratar a Mari, porque ela é uma excelente profissional, trabalhei com ela, então você ganha um passo aí, né? Mas você vai passar pelos processos, porque pode ser que naquela empresa a Maria era excelente, tinha um perfil, pode ser que para essa não enquadrou, né? Não foi, não tem o perfil aí exigido. Então é isso, Maria. A questão do que a Beth falou das indicações, das parcerias, são o network hoje
É fundamental mesmo. Michele, eu ia te perguntar um negócio, que é o seguinte, na última live, a gente estava conversando, né? Eu lembro que eu conversei com você no finalzinho, eu pedi para você deixar aí 3 dicas, né? 3 orientações, posso mensagens para o pessoal que são importantes para você observar, né? Quando você está ali na contratação, entrevista e tal. E eu achei interessante que você citou a respeito de dar o retorno para o candidato. E olha, foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar isso que é tão importante. E assim, Muito. dar o retorno ou não? Como dar esse retorno? O que a gente pode trazer aqui e falar para eles? Como fazer isso, né? Porque querendo ou não, você está trazendo uma notícia no primeiro momento, e ó, você não foi selecionado, né? Fazer isso ou não e como fazer de uma maneira assim que não seja, né? Deixa a pessoa para baixo, né? Que só mostra. Nesse momento ainda não, mas pode ser que volte a acontecer. Mari, realmente é delicado. A gente gosta de dar notícias positivas para as pessoas, né? Quem não gosta. Bom, na verdade, é assim, a gente tem, geralmente as empresas, de um modo geral, tem uma mensagenzinha padrão. Acho que você participou de processo, também deve ter recebido aquelas, né? Eu já recebi também, não foi aprovada, vem aquela mensagem que você fica triste, mas pelo menos você recebe um retorno. O problema é a ansiedade de você não ter retorno nenhum daquele processo. Né? Então, se você foi para uma entrevista e você não teve retorno, é óbvio que é assim. Aí eu vou dar uma dica para quem é candidato e para quem é o requisitante, aí o entrevistador, né? Empresa e candidato. Então, a primeira vai ser para empresa. Então, deu retorno, gente, não custa. Eu falo sempre com a minha equipe. Faz uma mensagem, a gente tem uma mensagenzinha padrão, não foi aprovado? Manda pelo WhatsApp, agradeça. E porque assim, realmente a pessoa não tem um determinado perfil, mas tem para outra vaga, né? Então, pode ser que, ou realmente não tem mesmo. E aí não dá por algum motivo específico ali da conduta, do perfil, enfim. E aí você manda. Olha, não é a maioria, eu vou te dizer. Assim, uma minoria me pergunta o motivo que foi reprovado, né? E aí é delicado, porque às vezes, assim, realmente não foi aprovado porque aprovei com outro candidato que estava dentro do perfil, né? Esperado por conta de uma determinada exigência. Então eu dou alguns retornos de algumas explicações. E, às vezes, se eu precisar dar algum retorno, alguma dica, eu e as meninas, a gente costuma fazer isso. Poxa, eu posso te dar um toque na próxima entrevista? Cuidado com isso, isso e isso. Eu faço dependendo da. Aí é por ligação, né? Eu faço dependendo da pessoa para dar um feedback assim um pouco mais direcionado. Porque às vezes a pessoa não tem muita noção do que ela fez. E aquilo que ela fez pode causar um problema futuro e está prejudicando ele para outras entrevistas. Então, dependendo da situação, a gente pode dar um retorno mais direcionado. Mas a maioria é aquele. Se é algo muito delicado ou muito confidencial, né? Não, mas a gente costuma mandar uma mensagenzinha de retorno para eles e aí a gente faz o nosso banco de dados, a gente tem um sistema onde a gente coloca o currículo e todo o perfil dessa pessoa e o nosso parecer da entrevista para ter registro, senão aquela pessoa volta de novo, você não vai lembrar de cabeça com tantos candidatos, né, para isso. Ó, a Então, Elizabeth geralmente a gente. mandou um negócio aqui para nós. Ó. Mas, candidato, calma. Não liguem todos os dias pro RH. Algumas vagas demoram para fechar. Boa, essa era a dica para o candidato, Beth. Boa, é isso mesmo. Então, o que acontece? Essa ansiedade, ela é uma dica aí grande para o candidato, porque geralmente a gente faz assim. A gente que é de RH, a gente tem uma noção. E óbvio, a vaga como a Beth falou, os processos internos são mais demorados. E é o que eu sempre digo, embora exista uma pressão para a gente fechar a vaga, né? Geralmente quem precisa logo, mas a gente tem que a gente tem que ter o nosso tempo de escolher um bom candidato. Não é assim, porque assim, que é uma dica da decisão aí que a gente vai entrar nessa pauta, Mari, a pressa atrapalha demais, né? Então, mas depois a gente volta nisso. Mas assim, quando você é candidato e aí você fala assim, olha, hoje é segunda, até sexta-feira eu te dou um retorno, porque até sexta é uma previsão que você tem de finalizar as entrevistas e dar o retorno. Aí, até sexta-feira eu te dou um retorno positivo ou negativo. Se for positivo, você vai para a última etapa, que é uma entrevista com o supervisor, um exame médico, enfim. Se for negativo, eu vou te mandar uma mensagem no seu WhatsApp. Aí chegou a sexta-feira, a Michelle não apareceu, não falou nada.
Se você, na segunda tarde, você pode mandar uma mensagem, olha, Michele, você me disse que na sexta-feira teria um retorno, já teve algum retorno? Eu não vejo problema. Agora, o problema é assim, eu te falei na sexta, na terça, na quarta, na quinta, você fica mandando mensagem para o RH. Aí acaba sendo realmente inconveniente. E mostra uma ansiedade. Nossa, a pessoa é ansiosa, né? Você já até julga, assim, a pessoa como não tem paciência. Você tava, lembra, você está avaliando qualquer comportamento, você está na linha de frente ali de avaliação. Então, é óbvio que você tem que esperar esse tempo. Agora, se a empresa não te deu uma previsão, ok, espera. Mas tem um outro ponto dentro disso. Vamos imaginar que a empresa... Eu estou participando de um monte de processo seletivo. Eu gostei muito da empresa aí da Beth, certo? Eu estou torcendo por ela. Mas tem uma empresa aqui me chamando, falando que eu fui aprovada. Aí a Beth ficou de me retornar, mas ainda não retornou porque não decidiu ainda. Só que eu posso ligar e compartilhar com a Beth. Falar assim, Beth, é o seguinte, eu estou participando de um outro processo, eu gostei da empresa, da sua empresa, e eu queria saber que nível que eu estou, porque eu topo esperar. Se eu for uma candidata forte, eu queria me arriscar a pagar para ver. Então você compartilha, é diferente, é uma outra situação, né? Você compartilha aí com ela, né? Até porque se Então, precisar, eu você acho dá celeridade no processo para definir logo se vai contratar a pessoa ou não, né? Para deixar ela livre para fazer as escolhas. exatamente, até para falar, agora pode ser que a Beth fale assim para mim, olha, Michele, realmente você é uma das finalistas, mas a gente tende mais a uma outra, então não vou fazer você esperar mais, fique à vontade em aceitar outra proposta. Aí vem a nossa transparência como RH, a Beth trabalha nessa área também, ela sabe como funciona, esse relacionamento deve ter passado por essas situações, entendeu? Eu particularmente costumo agir dessa maneira. Agora, se é um forte candidato, eu vou pressionar a minha empresa e falar, a gente vai perder essa candidata. Ela é uma excelente candidata na fase final, está com a proposta na mão. E aí? E um outro ponto também que eu digo, não minta. Não pressione a empresa mentindo que você tem outra proposta. Porque uma hora a verdade aparece. Ainda Né? mais Tem no isso nosso também. setor, né, Michele, que é tão pequenininho, assim, pequeno, né, vamos dizer, comparado a outros setores, assim, todo mundo meio que conhece todo mundo no nosso setor, né? Nossa, muito. Essa semana eu fui entrevistar uns candidatos, 4 me conheciam, eu não lembrava mais deles, assim, porque de outras empresas eu falei, nossa, meu Deus, tô conhecida aí, viu? Cuidado, né? Com todas as atitudes que a gente faz, porque a gente, como a gente, eles fazem entrevistas, é mais fácil eles lembrarem muitas vezes da gente do que a gente deles, porque são muitas pessoas, mas a gente tem que tomar cuidado com a nossa imagem e como você falou, Mário, o mundo é pequeno, então não minta pressionando, porque uma hora você descobre muito chato isso. Né? Então, fale a verdade, abre o jogo e compartilhe. Assim como você está sendo transparente com a empresa é transparente com você também. Eu prefiro agir dessa forma. Não, com certeza. Ser verdadeiro é sempre melhor, porque aí você não corre risco, você não tem peso na consciência, você não deve nada, você só está sendo ali sincero e aguarda o retorno. Você ficar apreensivo de estar na sua verdade aí, uma mentira cair por terra, né? Aí nós estamos É aqui, ó. verdade. O Anderson mandou aqui de novo. Mi, dá uma dica para os profissionais também darem uma resposta negativa quando não se interessam pela pessoa. Percebo que a maioria não sabe como se comportar nesse caso. Não sabe como dar o retorno, no Eu acredito caso? que seja isso. E ele não, não são todos que sabem como dar esse retorno, né? Não é todo mundo que tem, como você falou, tem empresa que às vezes tem ali um padrãozinho de resposta, né? Mas não é todo mundo. E eu imagino assim, principalmente para o cara que é muito pequeno, né? Que às vezes nem tem um RH, às vezes é o próprio dono ali que está selecionando. Não é assim, eu vou jogar aqui, porque aqui sabe que é um caso, são casos reais. Né? Às vezes a esposa faz o financeiro e ele entrevista os técnicos que vão trabalhar com ele, né? Então, assim, natural que ele não tenha esse aí para dar o retorno bacana para a pessoa, né? Então, que seja isso. Eu me corrija aí, Anderson, se eu entendi errado. Mas eu acredito que seja essa, né? Como dar esse retorno aí para quem não sabe nada. Isso mesmo. Então, geralmente, Anderson, é uma mensagenzinha padrão e eu faço uma mensagem bem simples, assim,
mas eu procuro sempre me colocar no lugar daquela pessoa. Então, se fosse eu, como candidata, né? Como será? É lógico que é uma notícia que ninguém quer receber, né? Porque você foi participar, você criou uma expectativa, você gostaria de ser aprovado. Geralmente é assim. Então, nunca vai ser uma notícia boa para quem está esperando e criou essa expectativa. Mas eu mando uma mensagem agradecendo a participação no processo, a disponibilidade dele de ter comparecido à empresa. Às vezes a pessoa vai até a etapa final, mas aí a gente decide por outro. Então ele foi na empresa por, em média, 2, 3 vezes. Então eu agradeço essa disponibilidade. Eu digo para ele que ele vai ficar, o processo dele continua com a gente em média 1 ano, né? Que a gente renova aí a cada 1 ano um currículo, que ele pode mandar novamente um currículo atualizado para nós depois desse período. Me coloco à disposição, né? Eu continuo com o nosso contato e desejo boa sorte e sucesso para ele. Porque a gente tem que pensar também que pode ser que ele seja reprovado realmente e é ruim receber aquela notícia, mas eu sempre penso assim, não era para ser o meu perfil. Porque às vezes ele começa, a gente contrata a pessoa na pressa, no perfil errado, ele começa e ele vai se sentir deslocado ali naquela vaga, sabe? Então, foi a melhor escolha. Se a empresa foi fiel ao perfil e a recrutadora e o requisitante foram fiéis, então é porque realmente ele ia se sentir deslocado dentro daquela empresa. É a mesma coisa de eu contratar um supervisor com perfil super vendedor e ele não tem esse perfil vendedor. Ele vai se sentir mal ali naquele lugar e vai embora. Hoje aconteceu uma situação dessa hoje comigo. Ele falou: estou deslocado na empresa porque a empresa quer algo de mim que eu não sou. Então, foi errada a contratação, né? Ele falou: Michele, eu fui contratado para X, estou fazendo Y e esse Y eu não estou entregando. Então, eu já estou me sentindo incompetente. Então, era melhor ter sido reprovado ali e ter buscado uma oportunidade que seja mais dentro do perfil que ele tem, né? Então, tentar deixar essa pessoa um pouco mais tranquila nesse lugar, né? O Wesley falou só, a maioria das vezes retorna dizendo que a pessoa não foi aprovada. Até quanto tempo podemos considerar que o processo foi fechado e não fomos aprovados, devido à falta de feedback? É meio que assim, a posição do candidato. Quanto tempo mais ou menos ele pode esperar para pensar, puxa, já que não falaram nada, não mandar com a mensagem também é mensagem, né? A famosa frase. Porque passa isso na cabeça do candidato. Será que não fechou a vaga ainda? Né? Então, pode acontecer, né? Às vezes, o que acontece? Existem vagas. Ó, eu vou falar assim, de onde eu trabalho. A nossa média de fechamento de vagas são 15 dias. Mais de 15 dias são vagas, mas é um indicador bem menor, né? Mas no nosso percentual, 70% das vagas são fechadas em 15 dias. Mas a minha empresa é área de serviços, então é muito rápido tem que fechar muito rápido aí as vagas, senão a gente perde clientes se a gente não repõe as pessoas, né? Mas tem empresas que são indústrias maiores, mais técnicas, mais especialistas, tem várias etapas, né? Então, vamos colocar 1 mês, eu acredito, tem umas vagas aí que a gente chama de mosca branca, né? São vagas mais difíceis, pode demorar mais que 1 mês, mas eu acho que a média eu desconsideraria 1 mês. Mas é isso, a pessoa fica sem retorno, não sabe se fechou, se não fechou, se ele ainda está participando, se ele não está, e não tem previsão, né? Por isso a importância do retorno. Até mesmo quando a vaga é cancelada também. Pode ser que não fechou com ninguém. Olha, te agradeço, mas a vaga foi cancelada, promover uma pessoa, enfim. Também pode acontecer, né? Não, beleza. E eu ia tocar, Michele, no ponto. Eu sei que aqui a gente não está falando tanto assim, está falando das coisas mais sobre o ponto, sobre a ótica da empresa, né? Mas eu achei, você tocou num ponto interessante, que foi essa história de o currículo ficar ali no banco de dados por até 1 ano. Isso acontece mesmo? É real? Podemos acreditar que o currículo está lá guardado? Se por caso surgir uma vaga, em geral, assim, o RH volta a cidade, né? Também, né? Aqui no banco de dados também. Podemos acreditar que não é algo que acontece mesmo? Porque eu ouço falar, né? Que tem gente que manda currículo sempre e falar, vai que esqueceram aí, então eu tô sempre mandando. Né? Não nego e real. Depende muito. Entendi, Mari. Essa também é uma dúvida, né, que as pessoas ficam. É assim, eu vou falar por mim, mas depende muito. Hoje em dia tem muitos sistemas
atualizados, aí bem mais evoluídos de currículo pelo site, e aí automaticamente o sistema, eles programam e o sistema já invalida aquele currículo depois de um determinado tempo. Eu vou dizer por mim, a gente costuma fazer um controle lá de currículos interessantes dentro do nosso perfil, a gente tem um sistema e a gente... eu vou colocar assim, currículos, pessoas que eu nunca chamei, mas que pode ser, que eu ainda não chamei, que pode ser interessante. Eu deixo mais ou menos um ano, que é o período de atualização, né? Dentro dessa minha planilha. Mas eu faço uma planilha que, por exemplo, se ele entrar em contato comigo, eu sei que ele é essa pessoa que tinha esse currículo e ele está atualizando comigo. Eu acho que é importante essa atualização. Ou se, de repente, você fez algum curso, né? Ou teve uma formação diferente, acabou uma faculdade, você pode mandar e você pode atualizar. Mas tem diversos sistemas aí de seleção que tem um sistema aí automatizado bem mais evoluído. Mas eu costumo controlar dessa forma. Agora, sim, se eu recebo currículos que não tem nada a ver com o meu perfil, por exemplo, nutricionista, não tem nada a ver com o perfil da minha empresa, o que, que eu faço? A gente não joga fora os currículos, a gente coloca no envelopinho, às vezes vem impresso, o pessoal deixa currículo na portaria, ainda deixa, né? Pessoal de nível também mais operacional, às vezes. A gente tem uma agência de empregos, que nós somos parceiros, a gente encaminha para a agência. Então, se vem por e-mail, a gente encaminha para essa parceira da agência, e se deixa na portaria, a gente coloca no envelope, ela tem uma periodicidade de passar lá, levar alguma nota, alguma coisa administrativa, e aí a gente deixa com ela. Mas eu vou dizer por mim, né? Eu não sei como funcionam as outras empresas, mas eu sei que, pelo menos das empresas que eu trabalhei, a gente tinha essa prática. Comento isso, né? É porque hoje em dia eu já trabalho numa empresa onde eu estou há 8 anos. Né? Então faz um tempo aí que eu já não faço mais entrevista, né? Eu não sei como é que está o mercado agora. E na minha época de estagiária eu fiz muita entrevista, né? Depois, né, dentro da área profissional, eu sei que tem muito receio assim, do candidato. Será principalmente aquele trabalho comum que está lá no site, aquele link ali, as duas pessoas, será que chega mesmo o RH, né? Se eu cadastrar, será que eles vão receber o detalhe só para compor o site, né? Então, eu acho que sempre fica essa dúvida do candidato, tá? Se tem mesmo uma banco de dados. Aí, Sim. Vamos ver como cada RH conduz tudo isso, a política da empresa também, né? ó, temos aqui o Andy Batista, que é Anderson. É o Anderson. Mari, eu não estou te ouvindo direito. Você pode aproximar mais um pouquinho? E agora, sim, tá melhor? Melhorou. Tá, ó, Tá tá aqui, ó. falhando. O Anderson falou aqui, sou a prova viva do retorno. Estava concorrendo a uma vaga e recebi a informação que outro perfil havia sido escolhido. Alguns dias depois, eu acredito, fui selecionado para uma vaga dentro do meu perfil. Então, aqui eu acredito que ele estava concorrendo para uma vaga, né? Acho que o perfil dele não se enquadrou ali. E ele acabou entrando numa outra que surgiu posteriormente. Eu acredito que seja isso, né, Anderson? O Anderson Batista? É que Isso. aqui eu não consigo ver as perguntas. É o Anderson Então, Batista. inclusive está trabalhando comigo. É verdade, Anderson. Que bom que você acreditou nisso, hein? Porque ele mandou o currículo, nós já tínhamos trabalhado juntos, e na primeira oportunidade a gente acabou fechando com outra pessoa, tá vendo? Ele é a prova de que eu tô falando a verdade. E aí surgiu uma outra vaga, eu lembrei dele. E aí eu falei, Anderson, você tá disponível ainda? Tô, Michelle. Falei, poxa, legal, agora essa vaga tem seu perfil. E ele, graças a Deus, tá indo super bem, se dando bem aí nos nossos clientes. Tá vendo? É isso aí. Se eu tivesse aprovado ele lá atrás, talvez ele nem estaria mais com a gente. E agora ele se enquadrou certinho aí no que nós precisávamos. E aí, num caso desse, às vezes é aquilo, né? O candidato até entra na vaga, né? E aí ele tem um desempenho, né? Ruim e tal, e você pensa, nossa, nem é aquela pessoa, ele era tão pra frente, ele desenvolveu o trabalho, não sei o quê, agora tá nessa vaga, não consegue fazer nada, cadê aquele cara que eu conheci, né? Na verdade, ele poderia ter sido posto na vaga, no perfil errado, né? E aí ele não ia estar E aí desempenhando o melhor dele. a gente perde e frustra a pessoa também, né? A gente perde um bom candidato, coloca um bom candidato no lugar errado e frustra. Mas isso não serve só para candidato, até nos processos internos, Maris. Os meninos que são supervisores aqui, né, são gestores,
eles têm que olhar muito para isso. Então, olhe para a sua equipe. Às vezes não é que aquela pessoa é ruim, mas ele não está se desempenhando bem naquele lugar. Então, você tem que conhecer muito bem o perfil dele para ver se ele não está no lugar errado. Porque senão a gente cria um ciclo de manda embora, manda embora, manda embora. E não desenvolve, e não olha para essa pessoa de perto. Mas aí é um tema de liderança, pode ser um tema de outras lives aí, Com que certeza. tem Não, a muito gente que se vai falar, fazer. É que a gente que é bem começou, vamos deixar um spoiler, a gente isso. começou a série de lives desvendando o RH, mas tem, né, vamos falar aqui ainda sobre liderança, sobre gestão, sobre vários outros temas, né? Que senão a gente ia ficar numa sequência muito grande de lives pro final do ano agora. Mas a gente vai ter outras, sim. Ó, temos mais uma pergunta. Aqui, ó, o Jefferson falou aqui, ó. Mi, dá uma dica. No caso de supervisor ou líder que faz entrevista de candidato e candidato se demonstra muito ansioso. Essa pessoa ansiosa pode ser um risco? O que você acha? Então, a própria. Oi, Jefferson. Trabalhei com ele também. A própria situação da entrevista, ela a gente tem que considerar que ela gera uma ansiedade. A gente até falou disso também na primeira live, né? Só que a A gente gente não falou focou disso um tanto, mas pouquinho na primeira e um pouquinho na segunda também, que é um fator muito importante que afeta. exatamente. É muito importante isso que o Jefferson está trazendo, porque é uma situação de extrema ansiedade. Então, você imagina, aquela pessoa precisa financeiramente, ele está lá pensando na família, ele está pensando, poxa, se eu conseguir esse emprego, o que eu vou fazer, né? Tô todo tempo parado, desempregado e tudo mais. Então, é uma situação de grande expectativa e é uma ansiedade. Agora, eu volto a tocar nesse assunto. O Jefferson tem que deixar essa pessoa tranquila, né? Você tem que trazer ele, Jefferson, para um campo relaxado. Então você tem que caminha com ele, oferece uma água, né? Já aconteceu, por exemplo, eu estava fazendo uma entrevista online com um candidato, ele estava tão nervoso que eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, toma uma água, se acalma, respira um pouquinho. Aí daqui, quando você estiver melhor, assim, mais tranquilo, fique tranquilo, mas quando você estiver mais tranquilo, você volta e a gente conversa com mais calma. Ele voltou outra pessoa, entendeu? Então, assim, a pessoa fica tão nervosa que ela não consegue ser quem ela é, né? Então, a gente tem que trazer ele sempre para esse lugar, mais tranquilo. É difícil para ele, lembrando que é difícil para ele. Mas procure deixar ele falar daquilo que o deixa mais à vontade. Por exemplo, você viu lá no currículo dele que ele é casado e tem 2 filhos. Você fala, poxa, eu também tenho 2. Quantos anos tem seu filho? Ah, essa idade, olha, é complicado. O meu também já teve 1 ano. Sabe, você começa a entrar um pouquinho na história de vida dele, ele vai falando dos filhos, de repente ele fica mais à vontade para poder falar das experiências profissionais. Então você vai puxando ele ali naquilo que deixa ele mais à vontade. Ah, o que você faz de final de semana? Ah, eu jogo futebol. Não, eu também. Que lugar que você joga? Que time você torce? Sabe? E você... Isso pode ser que não seja um fator determinante para você aprovar ou reprovar, mas você vai deixá-lo numa posição mais confortável para aí que você começar a sua entrevista. Entendeu? Então você deixa ele mais tranquilo. Eu ia Pode falar que, falar, vai. assim, você tem uma certa empatia pela pessoa, né? Porque eu achei interessante o ponto que você tocou, porque às vezes a pessoa está realmente nervosa por outros problemas que são ali externos ao trabalho, né? A competência que ela tem de atuar nessa área, mas ela vai se sentir, às vezes o cara está precisando muito arrumar um novo emprego, tá entrando numa... Eu penso muito assim, ó, um candidato que ele é muito bom naquilo que ele faz, só que daí ele foi se especializando a tal ponto em que ele chegou no ápice do patamar que ele ocupava. E ali para frente, ele continua sendo um bom profissional, mas ele vai ter que pular para um outro patamar. Entende? Então eu acredito que dê um nervosismo. A pessoa fica ali, poxa, será que eu sou competente o suficiente para entrar? Será que vão gostar de mim? Será que eu estou demonstrando, tá bom? E eu entendo que isso afeta muito o desempenho dele, mas não significa que ele seja uma pessoa ruim. Ele só está enfrentando essa primeira mudança aí de patamar. Eu acho, tá, Michelle? Não sei, eu não sou psicóloga aqui, não sou da RH da vez. Você me corrija se eu estiver errado. Não, é isso, o raciocínio está correto, Mari, que envolve a sua autoconfiança, você acreditar. Porque, assim, primeiro acreditar tem que ser você. E às vezes a pessoa não se sente tão segura. Então, por exemplo, você coordena hoje 3 pessoas, e aí você está indo para uma vaga para coordenar 20.
Então, pode ser que ele não se sinta tão capaz, e aquele fato dele, ele precisa muito da vaga, ele tem muita oportunidade. Pode ser que ele tenha muito potencial, mas pode ser que nem ele acredite que ele vai dar conta de tudo aquilo, dessas 20 pessoas, aí gera uma situação de insegurança e aí ele não consegue caminhar na entrevista, né? E às vezes pode até ser que realmente ele não esteja preparado para aquilo naquele momento. Ou pode ser que às vezes o Jefferson aí vai lá e entenda que ele tem potencial e fale assim, não, eu vou ficar durante tanto tempo com você, vou conseguir desenvolver essa pessoa. Agora, se o Jefferson vai sair desse contrato, por exemplo, e vai deixar ele lá sozinho, aí eu já não arriscaria muito, né? E esse fator conta bastante, sim, que você falou. Também, né? Só ver se tem mais perguntas. Então, o chat, ele tá bem. E aí eu tenho que mexer devagarzinho lá a imagem da pergunta. Eu vi aqui que o pessoal mandou a Elizabeth documentando, mas a gente é o Anderson foi esse, Mário, eu não tô te ouvindo. agora tá aqui. Eu só tô rolando aqui puxando as Ah, tá, perguntas tá. para ver se eu não perdi nenhuma. Como eu falei, a minha timeline aqui das perguntas tá bem pequenininha, então tá um pouco complicado de eu ler. Às vezes passa rapidinho, eu acabo quase perdendo, né? Ah, pode Aqui, ó. falar, fica tranquila. Ó. Um outro rapaz que eu acredito que seja Anderson também disse aqui, ó. Essa live devia ser vista por líderes de todas as empresas. Muito bom. Legal, obrigada. Tô tirando um tempo. Divulga aí, manda depois para eles. Sim, sim. Ó, a Elizabeth tinha dito aqui, ó. Há casos de candidatos que estão empregados, têm e tem um time para se desligar, uma transição e tal, depende da posição que ele vai ocupar, né? Então não dá realmente para ele só sair de um lugar e falar, ó, saí hoje, na segunda-feira eu começo em outro lugar, né? Ah, isso é interessante que a Beth está falando, porque isso também é avaliado. Tanta coisa, né? Que tantos pontos aí. Então, por exemplo, você tem uma posição de liderança numa empresa, você é supervisora de uma empresa. E aí, você está buscando uma outra oportunidade. Eu acho muito interessante e até assim mostra a outra empresa que você tem um compromisso que você não pode deixar uma equipe na mão, você tem um cargo de responsabilidade e confiança. Então, é óbvio que eu acho interessante, assim, sempre, saia, como a gente falou aqui, o mundo é pequeno, né? Então, saia de portas abertas e negocie com essa empresa. Eu sei que, por exemplo, a Beth vai me contratar, ela precisa dessa vaga rápido, mas a outra empresa eu também não posso deixar eles assim tão rápido. Os RHs entendem tudo isso, né? Então há uma negociação. Por exemplo, eu não consigo te esperar 30 dias, mas 15 eu consigo dar um jeito aqui. Assim ela vai se organizando na outra. É um sinal de comprometimento e de portas abertas que você está deixando. E já faz você avaliar. Por exemplo, se fosse aqui, ela também agiria assim. Entende? Então, isso realmente é um fator interessante, dependendo da posição. Você não pode abandonar a empresa e deixar no outro dia. Mostra até uma certa ansiedade também, né? E fala, poxa, então já tô saindo de lá, deixa ele se virar. E não é assim. Saia com as portas abertas sempre. Não, você tem que ter a transição, né? Não dá para você simplesmente jogar tudo pro alto. Você tem que passar o seu serviço para outra pessoa, né? Orientar coisas que precisam de orientação. Sim, exatamente. Treinar alguém para o seu lugar, enfim. Então, ver aqui, olha, só o Caleb ainda não apareceu, né? Então vamos continuando aqui. Estou de olho no nosso horário. Acredita, Michele, que já chegamos a 1 hora aqui de live? Ah, meu Deus, passou tão rápido. O pessoal fez tanta pergunta legal aí, né? Sim. Passou voando. Eu Não? só queria fechar, Maria. Eu não sei se eles têm mais alguma pergunta. Ó, Eu queria, pode queria falar. só fechar. Tem mais pergunta? Não. Temos mais uma, mas pode concluir seu raciocínio. Depois eu te passo a pergunta. Nem que a gente passe um pouquinho, só estou falando para a gente ter ideia do tempo, né? Mas a gente pode passar, não tem problema não. Então, eu queria falar sobre a pressa. Os meninos aí que são da área de refrigeração e tudo mais, assim, gente, cuidado com a pressa na contratação. Por quê? Porque você acaba tendo um grande indício aí de contratar errado, né? Porque você fica com essa pressa, você fica com essa pressa, essa pressão, e aí você acaba decidindo porque você tem que fechar a vaga, você acaba decidindo porque o cliente está te pressionando, porque o cliente está te pressionando. Então, assim, a pressa, assim, eu vou falar pela minha experiência, todas as vezes que eu contratei na pressa, eu contratei na dúvida, deu errado. Para tomar.
né? Então, eu sempre volto nessa tecla. Então, gente, contratar na pressa. Então, assim, procure fazer um trabalho preventivo. Os meninos que são aí da manutenção preventiva, né? Faça um trabalho preventivo também de pessoas. Trabalhe junto com o seu RH no sentido de vamos desenvolver. Hoje ele é um ajudante, ele é um auxiliar, ele pode ser um mecânico, qual o passo a passo, porque você não precisa contratar tanto na pressa. Porque se você desenvolve alguém internamente, você ganha tempo, né? Você motiva as pessoas a se espelhar naquele, poxa, se esse foi promovido, o outro também, amanhã pode ser eu. Você cresce o salário em escalas menores e dá oportunidades. Então, esse é um caminho. Mas, assim, na dúvida, gente, converse com as empresas. Eu sei que, assim, por exemplo, tem uma outra estratégia que é você ter pessoas a mais aí no quadro para cobrir férias, para cobrir folga por região. Porque tem aquele que pede demissão, vai embora, desaparece, não aparece nunca mais ali na empresa. E a gente tem que contar com esses imprevistos para não comprometer os clientes, né? Mas, de qualquer forma, assim, tem essas cartas na manga para que você não contrate na pressa e contratar errado. O PCMSO, né, só os exames médicos da nossa área de manutenção, é em média R$ 400 por pessoa, gente. É R$ 400 que você está jogando no lixo esse dinheiro da empresa que você trabalha. É um investimento Né? considerável, dependendo da quantidade de vezes, de quantidade de pessoas que você precisa ficar repondo a cada uma dessas situações, é um dinheiro considerável que você investe nisso. Muito mais. E só o exame, eu não estou falando de uniforme, eu não estou falando de EPI, eu não estou falando de tempo que você treina a pessoa, que ela vai embora, desgaste com o cliente. Fora homem, que a Alguns gente somem fala. com o celular da empresa, não devolve mais. Enfim, gente, tem muitos fatores intangíveis aí que você, né, não consegue medir, mas só o seu tempo já é super precioso e a gente muitas vezes não mede. Então, tudo isso é importante na hora de você pensar nessa peça. Então, pense nas ações preventivas. É uma dica final aí que eu dou para vocês. E aí, acho que tem mais uma pergunta. Ó, temos aqui a Elizabeth, deixa eu só puxar aqui o que ela falou. Ou algum problema existente no trabalho atual. Elizabeth, eu não sei o que você estava falando aqui. Do RH. Ah, tá. Eu acho que ela estava falando, quando a gente estava comentando que o nosso setor é pequeno, então, assim, é natural que as empresas se comuniquem. E daí, eu acredito que ela quis dizer aqui, o RH, ele conta mesmo, às vezes, se você teve algum problema, pro próximo RH que procurou eles para falar, ó, me dá um retorno aqui, o fulano é bacana, não é? O RH da sua empresa anterior vai dizer se você não era um profissional tão, eu vou dizer bacana, assim, para não entrar no mérito de usar alguma palavra que seja complicada, mas assim, alguém que levou algum transtorno para a empresa, né? Sim, a gente se comunica e tem muitos processos. Eu já trabalhei em empresa que fazia parte do processo pedir uma referência de no mínimo 3 pessoas, um par, um superior e o RH. Então, fiquem ligados, porque realmente as empresas conversam. E quando as pessoas são amigas umas das outras, aí acaba falando mais ainda, né? Acaba falando, poxa, esse eu indico, esse eu não indico. Então, é o que a gente falou, o mundo é pequeno, deixe suas portas abertas, Ó, a né? gente tem um outro colega aqui, que o José falou, ótima dica. Passei por isso recentemente. Fizemos contratações nas pressas para fechar a vaga. E não deu certo. O candidato não tinha o perfil para a empresa que ia atuar. Eu acredito que ele era residente em outra empresa, né? Eu imagino que suponho, e ele não tinha um perfil então adequado para essa outra, para atuar nessa empresa. Na E aí PS. deu problema. E aí tem uma fala muito vitimizada e cheia de desculpas, que é assim, na entrevista ele é uma coisa, mas na prática é outra. Não caia nessa, isso é falta de critério, é falta de uma boa entrevista. Porque, assim, é óbvio que a entrevista, ela tem as ferramentas, ela tem os testes, tem tudo aquilo. E lá na prática, você vai colocar à prova essa pessoa. Mas não coloque a desculpa do fracasso que foi porque na entrevista ele foi uma pessoa e aquele é outra. Então, olhe para você e veja se você fez algo errado. Né? Quando uma pessoa não dá certo, eu procuro olhar para mim e falar assim, o que aconteceu que eu não enxerguei? Eu e minha equipe, a gente olha. Aí, às vezes, as meninas falam, nossa, você sabe que eu estava na dúvida e eu
Não segui aquela dúvida que eu fiquei, aquela fala, aquele que eu falei, tá vendo? Foi essa que você acreditou e te pegou. É legal a gente fazer. Gente, errar, a gente tá aqui todo dia, a gente. Só não erra quem não tenta. Então não é vergonha nenhuma a gente errar sobre as coisas. Mas assume porque a gente vai aprender com esse erro. O problema é quando você erra sempre o mesmo, sinal que você está no mesmo ciclo girando e não aprende com ele. Então, cuidado com essa fala, sabe? Eu sempre repreendo quem fala isso lá. Gente, será que a gente não olhou? O que a gente não viu? Como que a pessoa mudou tanto? Tá? Aí é o que a gente falou dos tipos de candidato encantador, aquele pavão, nazão, que mostra e tudo mais. Aquele não é, né? Então, é olhar pra gente, o que a gente pode ter feito diferente. Ó, a gente tem aqui o Viana Manutenção. Tudo bem, Viana? Se estiver aí, obrigada pela presença aqui. Beijo para você. Ele está perguntando aqui, apesar da gente ter já conversado sobre isso nas outras lives, né? Mas ele pergunta assim: tem ferramenta para traçar um perfil profissional para contratar? Você pode dar assim um resuminho assim? A gente comentou sobre isso, né? Um pouquinho nas outras lives, né? Principalmente na entrevista, né? Que foi a de sexta-feira. E o que você poderia dizer aqui para nós? Então, Viana, tem muitas ferramentas. Assim, a ferramenta mais poderosa é uma boa entrevista, né? Então, essa entrevista, uma boa entrevista não precisa. É lógico que o RH ele é especialista nisso, tem que te entregar um candidato dentro do seu perfil. A gente fala muito hoje de entrevistas por competências, que é a entrevista mais focada na situação. Então, você define uma competência, por exemplo, eu quero definir se essa pessoa assume riscos. Então, você faz uma pergunta de uma situação que você tenta enxergar se ele assumiu aquele risco. Então, por exemplo, me conta uma situação que você assumiu um risco dentro da empresa. Não tinha chefe, não tinha ninguém, era você, para você assumir. E aí ele vai te contar a situação. Se ele nunca passou por essa situação, significa que ele não assume tantos riscos assim. Se você precisa de uma pessoa que assume riscos, com certeza não é esse o candidato. Então, são perguntas situacionais que você vai colocando o candidato à prova, né? E a partir dessas perguntas, você vai colocando um roteiro. A segunda dica, você não fazer nenhuma pergunta direta, uma pergunta objetiva, uma pergunta fechada, que é assim, você gosta de assumir riscos, né? Sim, eu gosto, eu adoro, né? Lógico que ele vai falar, não, ele já entendeu que não é bobo que você quer que ele assuma, então ele assume. Então, não faça perguntas desse tipo. Sempre abre a pergunta dentro da situação, você fala, mas como? Me explica um pouco melhor. De que forma você conduziu isso? Então, aquela situação vai te levar a aprofundar cada vez mais, né, no problema que você precisa entender sobre o perfil dele, como que ele faz. Vou dar um exemplo. Eu entrevistei um candidato e eu coloquei uma situação assim para ele. Um funcionário seu pediu para ser mandado embora, e arrumou outro emprego, quer que você mande embora. O que você faz? Eu falo com o meu diretor. Eu falei para ele, não, você é o diretor. A decisão está na tua mão. O que você vai fazer? Michele, mas aí, na verdade, não sou eu que decido. Não, mas agora você decide. Então, você coloca ele na situação. E aí, se a decisão for sua, o que você faz? Né? E aí ali você vai entender como ele funciona. Poxa, então quer dizer que ele passa tudo pro diretor? Mas e aí? Porque uma pessoa que já decide fala assim, não, eu acho que não. Ele pediu, ele arrumou um emprego, ele tem que pedir demissão. É o risco e a consequência disso. Ele não dá para ganhar tudo, por exemplo, né? Seria uma resposta adequada aí para o que eu estava precisando naquele momento. E aí, a gente que é de RH, e você tem psicólogos na empresa, eu costumo aplicar testes de personalidade para a gente traçar o perfil. Então, eu confirmo testes, tem o teste falográfico, o teste de atenção concentrada. Eu gosto de aplicar uma redação para entender a escrita dele, porque ele vai falar com o cliente. Os testes técnicos, né, que é uma ferramenta para apoiar o supervisor. Tem o teste DISC, que é uma avaliação também de comportamento, para ver se ele é uma pessoa que toma mais decisões, se é uma pessoa mais protagonista, se é uma pessoa mais de pessoa, se é uma pessoa mais cautelosa, enfim. Tem diversas ferramentas aí que a gente utiliza para formar o perfil dessa pessoa. Desenhar com você como é o perfil e a partir dali eu te dar ferramentas para a gente chegar no perfil ideal que você precisa. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas é mais ou menos isso. Cada empresa tem, né, um processo, mas eu costumo seguir mais ou menos esse raciocínio aí para tentar chegar no perfil que a pessoa precisa. Não, eu acredito que tenha respondido, Viana. Se você tiver mais alguma dúvida, alguma questão, pode mandar aqui no chat. Eu vou só ler aqui um comentário que a Elizabeth colocou, que é assim, ó.
Quando o candidato não tem comprometimento, quer sair logo da empresa que está. Quer sair? Quer sair logo da empresa em que ele está atuando. Se ele não tem comprometimento, ele quer, ele quer sair logo da empresa em que ele está, entendeu? Como ele provavelmente não é comprometido, ele quer logo ir embora, né? Não fica muito tempo É, lá, não assume grandes projetos, né? Então ele cai fora logo, vamos dizer. sim. E assim, quanto mais lhe é dado, mais é cobrado, né? Então, se você está ali numa posição de linha de frente, você vai ser cobrado, você vai ter que lidar com a pressão, você vai ter que ser resiliente. Agora, se ele não está comprometido, deixa ele embora, não tem problema. É melhor que ele vá e você busque uma pessoa ideal para sua vaga, do que ficar ali, né, patinando. É o que dizem também, né? Se a pessoa demore para contratar e demita mais rápido. Porque senão essa pessoa te dá um prejuízo gigantesco também, até assim, ainda mais em posições mais estratégicas, de perdas de clientes, inclusive. Né? Então a Eu, gente eu, tem que decidir. eu acrescentaria aí, dependendo do perfil de vaga que você tem, é interessante você ter uma avaliação do quanto você perde se a pessoa não realiza um bom trabalho, porque às vezes vale mais a pena mesmo você mandar embora, né, dispensado, do que você manter o cara ali, né, ou manter por um tempo até você poder recolocar, porque também vai te gerar uma perda, né, então é importante você avaliar isso mesmo. Muito bem, Mara, importante, porque às vezes o rapaz fala assim, poxa, eu quero sair mesmo, começa a prejudicar a empresa. Você coloca ele num cliente importante, aí ele começa a dar problema porque ele quer prejudicar, né? Então mede, né? Num primeiro momento, deixa ele ir, mas se ele começar, você tem que realmente provar para o seu diretor o quanto está sendo viável manter essa pessoa, o risco que você está causando dentro do cliente. Ou então você tira ele do cliente, coloca ele ali, mais ali no almoxarifado, embaixo dos olhos, né? De outras pessoas. Mas no fim das contas, ele vai ter que ir embora mesmo, porque já dá mais problema administrar esse tipo de perfil, e aí você coloca, assim, eu particularmente, as pessoas que saem, eu deixo sempre um histórico, então, assim, a pessoa X saiu, podemos recontratar? Eu coloco sempre o motivo. Então, quando a pessoa quer, porque assim, o mundo dá voltas, a pessoa quer voltar. Se ele aprontou aconteceu alguma coisa que foi negativa, que a gente entendeu para não recontratar mais, a gente não recontrata. Ah, Michele, você recontrata esse funcionário? Sim, se não deu nenhum problema, não tem problema nenhum a pessoa voltar, né? Então, as empresas mantêm os históricos. Então, é mais um ponto aí que a gente tem que olhar como você saiu da empresa anterior, né? Exato. Ô, Mi, chegamos aqui, ó, 1h12 de live, estava aqui olhando no relógio, conversamos bastante, né? Eu queria pedir para você, antes da gente, né, encerrar aqui definitivamente, eu queria pedir para você deixar assim algumas dicas que você acha importante deixar para o pessoal para esse momento da contratação. Que você acha interessante, legal, que é importante o pessoal saber. O que você diz? Eu vou fazer um resumão das três, Mari. Pode ser. Então, assim, para quem não acompanhou as outras lives, está aí no canal O Clima, né? Também pode assistir. Agradeço todos que assistiram e acompanharam as três aí, pessoas muito importantes aí na minha vida pessoal e profissional também, me fizeram crescer. Então, assim, gente, o primeiro, você no papel de entrevistador, seja você RH, eu sei que tem muitos gestores aqui que eu sempre falo para os meninos, vocês são RHs, né? Vocês são gestores de pessoas. Quando vocês são promovidos, vocês não estão mais nas máquinas, vocês estão mais com pessoas e menos nos equipamentos. E são eles que vão te dar os resultados. Então, assim, você vai escolher uma pessoa, faça uma entrevista com atenção, separe um tempo na sua agenda para falar com ele, não faça correndo, não fique conectado no seu celular. Eu sei que ele não para, mas não fique conectado, pelo menos naquele momento de entrevista, separe um momento para uma escuta ativa a todos os detalhes do que ele te falar, todos os comportamentos dele. Faça perguntas mais abertas, não faça perguntas com respostas. Quem quiser me procurar depois em particular e quiser mais algumas dicas, eu estou disponível. Procure ter empatia, respeite essa pessoa, não só com o uso de celular. Imagina, você está entrevistando uma pessoa que está aqui no celular, né? Então se coloca no lugar dela. Por si só, ele já está ansioso.
Então, tenha uma escuta empática com essa pessoa, seja justo na hora de decidir. Se ele não tem o perfil, não aprove com o coração, foi o que a gente falou. Então, não decida porque ele tem mais filhos do que esse, se ele precisa mais do que esse. Decida se ele realmente, nesse momento, você tem que ser racional, porque se você não é racional, você vai colocar ele no lugar errado. Daqui a pouco você vai ter que tirar. Tá? E aí pode ser que no outro momento ele tenha o perfil, guarda o processo dele, né? E dê o retorno, é o que a gente falou bastante disso hoje, dê o retorno para essa pessoa, né? E avalie todos os pontos, tente comparar com outras pessoas, procure desenvolver pessoas dentro da equipe, faça uma seleção interna, faça entrevistas com as suas equipes, esteja próximo deles, porque ali você pode identificar dentro do seu quadro quem você pode promover, ao invés de dar uma oportunidade externa também. Então, entreviste pessoas, apliquem testes, usem ferramentas, procure os RHs, os psicólogos que podem te ajudar nisso, tá? Então, eu acho que no geralzão, né, Mari? Não sei se eu esqueci de algo importante, você pode me lembrar aí, mas para eu não me estender muito, eu acho que de um modo geral, acho que a gente resume aí essa importância na contratação, né? Não, Mia, eu acho que foi, você fez assim um apanhado geral, né? De como que devem ser, como que a empresa, o gestor, o RH, como seria interessante eles procederem, entrar em busca de um novo candidato para ocupar um perfil, né? Uma vaga dentro do perfil desejado, né? E a importância, lembrando sempre que falhas cometidas nessa etapa podem gerar perdas muito maiores posteriormente, né? Então, como você cansou de falar aqui para nós, né, a gente tem que analisar sempre com muito cuidado, né? E para tentar filtrar e encontrar um candidato mais próximo possível do ideal, né? Então, eu acho que é isso mesmo. E eu quero aproveitar para te agradecer, né? Ter conversado aqui com a gente. Quero dizer que foram muito importantes as suas. Espero que o pessoal que está aí, né? Quem esteve junto com a gente, quem ainda vai acessar esse material, quem vai assistir esse vídeo, espero que a gente possa ter conseguido levar muito conhecimento para eles, né, informação, poder ajudar quem tiver aí pelo menos para começar, né, os estudos e entender por onde começar, né? E quero dizer que estou muito feliz de poder concluir, encerrar esse trabalho, esse projeto aqui com você. Agradeço demais, né, poder ter conversado com você e com o pessoal que esteve aqui também. E é isso. Muito obrigada pela sua participação, pelo apoio aqui no nosso projeto do canal. Obrigada, Maria. Eu que agradeço a confiança de vocês terem me convidado. Estou disponível para futuros bate-papos e compartilhar aí com as pessoas e com você e com o Caleb. Então, estou muito feliz em participar. São assuntos que eu sou apaixonada, adoro falar. Então, quando precisar e quiser, e se o pessoal quiser mandar também outras questões, aí a gente vai fazendo outras. Eu agradeço aí a confiança e a todos que participaram também. Só Obrigada. deixa eu falar aqui, se o pessoal precisar te procurar, pode procurar por esse perfil aqui que aparece na live mesmo? Pode, claro, no Psimi Cardoso. Pode me procurar sim, que eu estou disponível aí para perguntas, até para outros temas. Vocês, com certeza, as pessoas têm muito mais ideias aí, né, de necessidades que precisam saber que a gente pode explorar aqui. Pode me procurar sim, pessoal, estou disponível. Se você quiser deixar algum outro contato seu, me fica à vontade, tá? Fica tranquilo, pode passar aqui, pessoal. Eu imagino que uma boa parte aqui te conhece, né? Mas é sempre importante Mas deixar o contato. sim, eu tenho o meu perfil no Instagram, que é o Psimi Cardoso. Acho que o pessoal pode acessar, eu estou sempre nele também. E pode me mandar por lá. Acho que é o Instagram hoje é o canal, né, de fácil acesso. Eu estou sempre online também. Pode me procurar, sim. Estou disponível, se precisar. Beleza. Bom, pessoal, é isso. Quero agradecer a presença de todos, né? Temos aqui 10 pessoas que nos acompanharam até agora, Michelle, nessa conversa. Quero agradecer a presença de todos. Muito obrigada a todo mundo que mandou perguntas aí. Espero que a gente possa ter levado um pouquinho, né? Abrir um pouquinho a mente, novas ideias, novos pensamentos aqui, para ajudar vocês naquilo que vier a surgir de desafio na vida aí, para efetuar contratações e tudo mais, né? Espero poder colaborar com todos aí que estiveram presentes e com aqueles também que venham assistir essa live aqui depois do nosso projeto. Legal. Que Então é bom. isso. Espero também que tenha contribuído. Obrigada, Ok. Mari. Obrigada a todos. Tchau, Boa Mi. Obrigada, noite. pessoal. Boa noite, Tchau, hein? tchau.